Ya nos está hablando el Señor. Y contamos en esta tarde con nosotros para dirigirnos la palabra en esta primera sección. El culto de hoy, ¿verdad?, se divide en dos secciones, y en esta primera va a tomar la palabra ahora la apóstola Marili Pacini Coraiola. ¿Lo dije bien? Es difícil para mí. Bueno, muy bien. Y es un placer. Hace 2 días que nos conocemos, pero nos damos cuenta de la realidad de la vida del Señor en su vida, en su vida. Y ella lleva junto con su esposo adelante el ministerio apostólico que el Señor les ha colocado y que es reconocido en Brasil. La hermana ha sido, y no sé si es aún pastora también además de odontóloga, como ya se nos decía ayer, tiene mucha experiencia y Dios parece que la ha usado mucho en el ministerio de sanidad, de consolación, de lágrimas que sanan, ¿verdad? Así que no sé lo que Dios tendrá para nosotros hoy, solo sé que va a ser muy bueno. Así que, hermana, por favor, puede venir aquí y toma ya la palabra. Glória a Deus, que privilégio, queridos, estar com vocês aqui nesta tarde. Es un privilegio estar con vosotros aquí esta tarde. E realmente, como pastor muito querido, que eu aprendi a amar muito fácil, pastor de vocês, acho que eu vou levar embora. Muito querido. He aprendido a querer muy fácilmente a vuestro pastor y creo que me lo voy a llevar. No, eso no. Mas, realmente, Deus tem me usado como Ele quer, principalmente no Ministério de Restauração da Alma. Dios últimamente me ha usado realmente como Él ha querido, sobre todo en el ministerio de restauración del alma. Mas principalmente en el ministerio de restauración. Com mulheres. Y con mujeres. Mas creio que para os homens hoje, pero yo creo también que para los hombres hoy, o que Deus colocou no meu coração para falar, que Dios ha puesto en mi corazón para deciros, é muito importante. Es muy importante. Para a igreja. Para la iglesia. Principalmente pelo seminário que meu marido está ministrando aqui para a igreja. Principalmente por el seminario que mi marido está ministrando aquí en esta iglesia. Sobre o profético. Sobre lo profético. Amém? Estava pensando na posição familiar da mulher na Europa, porque sei que no Brasil también acontece la misma cosa. Estaba pensando en la postura de la mujer como figura familiar en Europa, porque en Brasil también ocurre la misma cosa. A mulher, ela está muito avançada. La mujer está muy adelantada, laboralmente hablando. Naturalmente. E com isso, a mulher perdeu pouco da verdade do que Deus quer para ela. Y con eso la mujer ha perdido un poco de la verdad de lo que Dios quiere para ella. Não só na família, no solamente en la familia, que é a sociedade, que é a base da sociedade, que es la base de la sociedad. Por isso me preocupo com a alma da mulher. Por eso me preocupa el alma de la mujer. E nesta tarde, y en esta tarde, nós vamos falar sobre um espírito. Vamos a hablar sobre un espíritu que tem roubado, que ha estado robando o ministério verdadeiro, el verdadero ministerio da mulher, de la mujer, na sua casa, en su casa, família, en su familia, consequentemente na igreja, y como consecuencia en la iglesia. Amém? Amém. Creio que vou falar pouco da realidade do Brasil. Voy a hablar un poco de la realidad de Brasil. Algumas coisas talvez não vá se encaixar aqui. Algunas cosas a lo mejor no se encajarán Mas aquí. se o Espírito pediu para falar, pero si el Espíritu me dijo que lo hablara, é porque hay. Es porque algo tiene que ver. Vamos falar sobre espírito de Jezabel. Vamos a hablar sobre el espíritu de Jezabel. Amém? Amém. Conhecem? Conhecem? ¿La conocéis? Eu gostaria de primeiro dizer a vocês que o que vou falar nesta tarde, viver em minha vida. Primeramente os quiero decir que lo que yo voy a hablar esta tarde lo he vivido en mi vida. Sempre fui uma mulher moderna. Siempre he sido una mujer moderna. Sempre gostei do tecnológico. Siempre me ha gustado lo tecnológico. E principalmente não gostava de que homens
me dessem ordens. Y sobre todo no me gustaba que hombres me dieran órdenes. Tinha um conceito em adolescência minha En mi adolescencia tenía un concepto que homem nenhum que ningún hombre ia dizer o que tinha que fazer, me iba a decir lo que tenía que hacer, principalmente meu marido. principalmente mi marido. Aqui não tem esse problema, Aquí seguro no hay ese problema. somente em Brasil. Então fui fazer uma faculdade que me desse independência. Entonces quise hacer una carrera universitaria que me diera independencia Para que marido, pai, amigo, ninguém se intrometesse na minha vida. para que ni mi padre, ni mi marido, ni nadie pudiera intrometerse en mi vida, Financeiramente, tanto falando, financieramente quanto minhas ideias. cuanto a lo que se refiere a mis ideas. Só que eu não conhecia Jesus. Pero entonces yo no conocía a Jesús, Até que tive um encontro real. hasta que realmente pude tener un encuentro con Él. E aí pude entender a minha posição da verdadeira mulher. Y ahí es que entendí mi verdadera posición sobre lo que es la verdadera mujer. E aí vi que eu estava uma mulher desequilibrada. Y ahí vi que era una mujer muy desequilibrada. Por isso hoje ministro muito um seminário no Brasil chamado Mulher Equilibrada. Por eso hoy ministro mucho en Brasil un seminario que se llama Mujer Equilibrada. Descobri que havia em mim um espírito Descubrí que había en mí un espíritu que estava me tirando do foco de Deus. que me estaba quitando del foco de Dios. Vi que precisava começar tudo de novo. Y vi que necesitaba empezar todo otra vez. Conhecereis a verdade. ¿Conoceréis la verdad? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria convidar vocês a abrir o livro em Apocalipse. Yo os quería invitar a abrir vuestra Biblia en Se a irmã Apocalipsis. Isis Sí. lesse para nós Apocalipse capítulo 2, Apocalipsis 2, verso 19 a 29. del versículo 19 al 29. Yo sé todo lo que haces. 29. Vale. Yo sé todo lo que haces, conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia, y sé que ahora estás haciendo más que al principio. Pero tengo una cosa contra ti. Toleras a esa mujer, Jezabel, que dice hablar de parte de Dios, pero engaña con su enseñanza a mis siervos, incitándolos a entregarse a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se vuelva a Dios, pero no ha querido hacerlo ni ha abandonado su prostitución. Por eso voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos. Y a los que con ella cometen adulterio, si no dejan de portarse como ella, les enviaré grandes sufrimientos. Así todas las iglesias se darán cuenta de que yo conozco hasta el fondo la mente y el corazón, y a cada uno de vosotros le daré según sus hechos. En cuanto a vosotros, los que vivís en Tiatira, pero no habéis seguido a esa enseñanza, ni habéis llegado a conocer lo que ellos llaman los secretos profundos de Satanás, os digo que no os impongo otra carga, pero conservad lo que tenéis hasta que yo venga. A los vencedores y a los que hasta el fin sigan haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones, así como mi Padre me ha dado autoridad a mí. Gobernarán a las naciones con cetro de hierro y las harán pedazos como a ollas de barro. También les daré la estrella de la mañana. Quien tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quem pode dizer amém? Amém. Diga para o teu irmão ao lado ou irmã, por que toleras Jezabel? Dile a tu hermano de al lado, ¿por qué toleras a Jezabel? Eu? Assim descobri na minha vida. Quando alguém chegou para mim e falou, você tem um espírito de Jezabel sobre sua vida. Así fue cuando me di cuenta, cuando alguien llegó y me dijo, tienes el espíritu de Jezabel en tu vida, y me asusté. Porque na minha mente, espírito de Jezabel era somente aquela mulher que andava desnuda. E eu não andava desnuda. Porque en mi mente, el concepto de Jezabel en mi mente era aquella mujer que andaba desnuda, y yo no andaba desnuda. Só que eu descobri algo muito sério. Pero descubrí algo muy serio. Que o espírito de Jezabel na igreja, na família cristã, tem roubado, como nós acabamos de ler agora,
que el espíritu de Jezabel en la iglesia, en la vida cristiana, ha estado robando, como acabamos de decir ahora, a autoridade la da autoridad mulher. de la mujer. Muitas mulheres estão sendo, ficando caladas, profetas caladas, ou calando profetas homens, Muchas mujeres se están quedando calladas, profetas calladas o callando a profetas hombres, porque têm tolerado o espírito de Jezabel. porque han tolerado el espíritu de Jezabel. Quando descobri isso, precisei de muito espírito de humildade. Diga para o teu irmão, espírito de humildade. Cuando descubrí eso necesité mucho espíritu de humildad Para buscar dentro de mim conceitos errados, para buscar en mi interior conceptos erróneos que estava roubando a minha autoridade no mundo espiritual. que me estaban robando la autoridad en el mundo espiritual. Precisei rever, parar, Necesité mirar en mi interior y parar para ver aonde eu estava tolerando para ver dónde estaba tolerando este espírito este espíritu. que no mundo moderno, principalmente a mulher, Que en el mundo moderno, principalmente la mujer, através de revistas, a través de revistas, televisão, la televisión, moda la moda e muitos modernismos de hoje, y muchos modernismos de hoy en día, tem deixado a mulher egoísta, ha transformado a la mujer en alguien egoísta, dona de seu corpo, dueña de su cuerpo, sendo que a palavra de Deus diz que o meu corpo não é meu se eu sou casada. cuando la palabra dice que mi cuerpo no es mío si estoy casada. Amém? Então, o mundo moderno Entonces el mundo moderno tem roubado o verdadeiro propósito e posição da mulher na igreja. ha estado robando el verdadero propósito y posición de la mujer en la iglesia. E naturalmente se rouba a posição natural importante da mulher, Y naturalmente, si roba la postura natural importante de la mujer, se ela for casada, si ella está casada, está acontecendo o que familiarmente entre marido e mulher, posições trocadas. se están cambiando la postura entre marido y mujer. Acho que aqui na Espanha não tem esse problema. Creo que aquí en España no hay este Só no problema. Brasil. Solo en Brasil. Tolerância Tolerancia. zero Tolerancia cero. para o espírito de Jezabel. Para el espíritu de Jezabel. Nós temos o diabo, o nosso inimigo, tem aos poucos, El diablo, nuestro enemigo, poco a poco, tem enganado as mulheres. ha estado engañando a las mujeres. Enganado. Sim? Enganado as mulheres com palavras suaves. Você não precisa disso. Con palabras suaves, no necesitas eso. Você pode sozinha. Tú puedes sola. Você não precisa depender de seu marido. No necesitas depender de tu Você marido. não precisa casar. No necesitas casarte. Tem roubado a autoridade no mundo espiritual. Mais uma vez, quero deixar isso bem claro, queridas. Ha estado robando en nuestra autoridad en el mundo espiritual. Y eso es lo que quiero dejar muy claro. Por isto que há muito divórcio. Por eso hoy en día hay muchos divorcios. Como exemplo, este ano vi um pastor. Eu conhecia este pastor. Como ejemplo, este año conocí a un pastor. Viajou comigo com uma mulher Viajó conmigo con una mujer para Israel. para Israel. Agora, nesta viagem, depois de um ano, já estava divorciado e casado com outra mulher. Y en este viaje, después de un año, ya estaba divorciado y casado con otra mujer. Cristianos. Cristianos. Então, dentro das nossas igrejas hoje, Dentro de nuestras iglesias hoy está havendo muita tolerância para a voz do inimigo. está habiendo mucha tolerancia para la voz del enemigo. Quero lembrar a vocês a primeira vez que a Bíblia diz sobre Jezabel. Quiero recordaros la primera vez que la Biblia dice sobre Jezabel. Em 1 Reis, En Primera de Reyes, capítulo 19, capítulo 19, verso 1. versículo 1.
Primera de Reyes 19. Vamos ver como é esse espírito de Jezabel, que não só atua na mulher, porque até agora eu falei mais da mulher, mas atua em homem também. Vamos a leer ahora sobre el espíritu de Jezabel que actúa sobre la mujer, pero también actúa sobre el hombre. 1-3. 19, 1-3. Ahab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen con dureza si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro, y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Amém. Amén. Para entendermos como Jezabel está atuando, não só na igreja, mas na família, Para entender cómo Jezabel está actuando no solo en la iglesia, pero también en la familia, precisamos conhecer, discernir esse espírito, necesitamos saber discernir este espíritu, que é dominadora, que es dominador, vamos dizer, el espíritu es dominador, manipulador, manipulador, caráter forte, carácter fuerte, estrangeira, extranjera, filha de Etbal, hija de Baal, princesa, princesa, adoradora de Baal. adoradora de Baal. Isto é, uma mulher independente, Esto es una mujer independiente, ambiciosa, ambiciosa sou eu, e deseja controlar tudo. y que desea controlar todo. Assim é Jezabel. Así es Jezabel. Se ela não está no controle, no domínio, para ela não está bem. Si ella no está dominando, para ella no está bien. Foi aí que eu entendi da minha vida. Ahí fue cuando entendí sobre mi vida, Que meu problema não era roupas curtas, que mi problema no eran ropa corta, nem degotadas, ni decotes, mas era escotes, domínio. pero era dominio, Era manipular. era manipular, Caráter forte. tener carácter fuerte. Que qualquer homem que estava perto de mim tinha medo de mim. Cualquier hombre que estaba cerca de mí me tenía miedo. Não é problema de Espanha. No es el problema que ocurre en España. Ai. Mais uma vez, espírito não tem sexo. Espírito não tem sexo. Una vez más os repito que un espíritu no tiene sexo. Esse espírito pode atuar também nos homens. Este espíritu también puede actuar en hombres, Mas, infelizmente, pero infelizmente, pelo coração das mulheres machucadas muito, por el corazón de las mujeres que están muy dolidas, heridas, este espírito este espíritu tem se aproveitado se ha estado aprovechando das mulheres. de las mujeres. Como elas foram muito escravizadas, Como han sido esclavizadas, machucadas, heridas, dominadas, dominadas, escravizadas. esclavizadas, Esse espírito, pela indignação, pela dor, este espíritu por la indignación, por el dolor, tem estado sobre as mulheres. ha estado sobre las mujeres. Por isso, Jezabel Por eso Jezabel tem como alvo tiene como blanco mulheres amarguradas contra os homens. mujeres que estén amargadas contra los hombres. Utiliza a insegurança, Utiliza la inseguridad, inveja, la envidia, vaidade la vanidad e desejo de domínio. y el deseo de dominio. Como eu pensava. Como yo pensaba. Por que não posso ser como os homens e fazer como os homens? ¿Por qué no puedo ser como los hombres y hacer como ellos? Porque na minha adolescência, Porque en mi adolescencia eu via que os homens tinham todas as vantagens. yo veía que los hombres tenían todas las E ventajas as mulheres, as meninas, y las chicas, coitadas. pobrecitas. E eu falava, comigo não. Y yo siempre decía, conmigo no. Homem comigo não vai ter vez. Hombre, ningún hombre podrá conmigo. Tem que me respeitar. Tiene que respetarme. Então fui pelo domínio, Y fui por el camino del dominio, pela violência, por la violencia, pela autoridade física até. por la autoridad física incluso. Ai, se algum homem me tocasse. Ay del hombre que me tocara. Coitado. Pobre. A mulher que publicamente humilha o marido. Olha um exemplo de Jezabel. La mujer que públicamente humilla a su marido, mirad el ejemplo de Jezabel, Com a sua língua, con su lengua, a
acaba por exercer termina ejerciendo um certo controle un cierto control pelo medo por el miedo que ele adquire, que adquiere por ser envergonhado em público. por ser avergonzado en público. Vou melhorar isto. Vamos a mejorar esto. Quando uma mulher, dando exemplo principalmente no casamento, nos relacionamentos de homem e mulher, Cuando una mujer, poniendo como ejemplo un matrimonio, una relación entre un hombre y una mujer, muitas mulheres, elas humilham o homem. muchas mujeres humillan a los hombres. E com isso, o homem, pelo medo de passar vergonha, Y por eso el hombre, por el miedo a pasar vergüenza, ele se acaba. él se termina, Se acaba. Como diz o homem, como diz lá em 1 Reis, Como que diz em 1 Acabe, que era Reis, o marido de Jezabel, ele se anula. que Acab, que era el marido de Jezabel, él se termina anulando. Estão entendendo, queridos? ¿Estáis entendiendo? O espírito de Jezabel vai manipulando. El espíritu de Jezabel va manipulando. Nós temos hoje muitos homens Hoy tenemos a muchos hombres calados, callados, humilhados, humillados, com medo con miedo de como sua mulher de cómo su mujer vai se apresentar, vai se portar, cómo su mujer se va a comportar. e com isso há um espírito dominante Y con eso hay un espíritu dominante que na família que en la familia o homem el hombre deixa de ser deja de O ser cabeça. la cabeza de la familia, como autoridade. como autoridad. De nome ele pode até ter o nome cabeça. De nome. De nombre puede tener el nombre de cabeza de familia, Só que não está exercendo a autoridade. pero no es él el que está ejerciendo la autoridad. Muitas mulheres estão com esse espírito de Jezabel Muchas mujeres están con este espíritu de Jezabel, manipulando por trás, manipulando por detrás, e o homem fica sem exercer a sua autoridade como pai espiritual, como autoridade espiritual de sua família. y el hombre acaba quedándose sin ejercer la autoridad que tiene como padre espiritual y como autoridad espiritual de su familia. Por isso, imoralidade não é a questão, Por eso la inmoralidad no es la cuestión, mas é o controle. pero es el control. E muitas vezes não é um controle de grito, Y muchas veces no es el control de gritos, não, mas é por trás dos bastidores. es por detrás de los bastidores. Vamos ver como ela atua, vamos dar algum exemplo. Vamos a poner un ejemplo de cómo ella actúa. Nós poderíamos dizer que hoje, Podríamos decir que hoy, não aqui na Espanha, mas, por exemplo, no Brasil, há muitos crentes, muitas pessoas se convertendo. podríamos decir que hoy en día, no aquí en España, en Brasil, hay mucha gente que se está convirtiendo ahora. Demônio não se multiplica, amém? Demonio no se multiplica. Amén. Teologicamente comprovado, demônio não se multiplica, mas pessoas convertidas têm aumentado, amém? El demonio no se puede multiplicar, pero las personas recién conversas sí se están multiplicando. Então, como está acontecendo no mundo hoje um domínio tão grande desse espírito de Jezabel? Entonces, ¿cómo está ocurriendo en el mundo hoy este dominio tan grande del espíritu de Jezabel? Como eu disse no começo, televisão, moda, Como empecé a decir al principio, la televisión, la filmes, moda, las películas, a tecnologia, a la internet. tecnología, el internet. Você quer ver um caso, um exemplo de espírito de Jezabel atuando na vida dos pastores, dos homens líderes? Tienes que ver un ejemplo de lo que es el espíritu de Jezabel actuando sobre la vida de pastores, de hombres líderes, Pornografia. la pornografía. Temos muitos casos no mundo Hay muchos casos en el mundo aonde líderes, donde líderes, homens aparentemente fiéis a Deus, hombres aparentemente fieles a Dios, mas que estão presos que están atados no escondido da sua casa, en lo oculto de su casa, dos seus gabinetes, de sus despachos, escritórios, escritorios, estão presos em
pornografia da internet. Están atados en la pornografía que hay en el Internet. Isto é um espírito de Jezabel Esto es un espíritu de Jezabel para dominar, acalar o profeta, para dominar y callar al profeta. calar homens que são de Deus, pastores consagrados. Callar hombres que son de Dios, que son pastores, que son consagrados. Também mulheres que são intercessoras, Y también a mujeres que son intercesoras, que buscam a Deus verdadeiramente, que buscan a Dios verdaderamente, que vão à igreja todos os dias, muitas vezes, que van a la iglesia muchas veces todos los mas días, começam a fantasiar com os homens dentro da igreja. pero empiezan a fantasearse con los hombres dentro de la propia Este iglesia. é também espírito de Jezabel. Ese también es el espíritu de Jezabel. Sobre músicos em alabança, né? Louvores, Sobre músicos en la alabanza, muitos. Eu atendo no Brasil. yo muitos atendo a casos, muchos en Brasil, a muchos casos, pessoas com muitos dons maravilhosos personas con dones maravillosos que chegam para mim, que se acercan a mí pastora, diciéndome, pastora, não consigo me libertar da pornografia, no puedo liberarme de la pornografía, homossexualidade, la homosexualidad, esse espírito de Jezabel, este espíritu de Jezabel, que muitas vezes tem sido tolerado. que muchas veces ha estado siendo tolerado. Sabe por quê, queridos? Porque Jezabel é assassina de unções. ¿Sabéis por qué, amados? Porque Jezabel es una asesina de unciones. Vocês viram nesses últimos 2 dias Habéis estado viendo estos últimos 2 sobre días unção, sobre la unción, oração, jejum, sobre la oración, sobre el a ayuno, palavra profética. la palabra profética. E a Jezabel, Y Jezabel, esse espírito, ese espíritu, ele quer calar o profeta, él quiere callar al a profeta, profeta, la profeta, para que você fique em casa, para que tú te quedes en casa, se esconda te escondas com medo. con miedo, Onde o homem donde el hombre não assume a sua posição de autoridade. no asume su posición de E, autoridad consequentemente, y como consecuencia a mulher la mujer não assume no asume o seu papel su papel da verdadeira mulher de Deus. de la verdadera mujer de Posso Dios. ouvir um aleluia? Amén. Estão entendendo, queridos? Estáis O que esse entendendo? espírito está fazendo com a igreja? Lo que ese espíritu está haciendo con la iglesia, Trocando está Posiciones. cambiando las posiciones, unções de homens e mulheres. las aleluia. unciones entre hombres y mujeres. A sedução, é claro, que já ficou explicado aqui, que também é algo onde o espírito de Jezabel tem atuado nas igrejas. La seducción también ha quedado claro aquí que es algo mediante lo que el espíritu de Jezabel ha estado actuando en las iglesias. Não é muitas vezes uma roupa degotada que vai seduzir um homem ou uma mulher, Muchas veces no es una ropa escotada la que va a seducir a un hombre o a una mujer, mas é pelo relacionamento muito íntimo. es por el relacionamiento muy íntimo. Nós temos que vigiar muito, Tenemos que vigilar mucho, principalmente os solteiros, mas os casados também. principalmente los solteros, pero los casados también. A palavra de Deus diz, orai e vigiai. La palabra de Dios dice, así. orad y vigilad No. y velad. Vigiai e orai. Muitas vezes oramos e não vigiamos. Más bien dice, vigilad y orad. Muchas veces oramos y no vigilamos. E esse espírito de Jezabel, Y este espíritu de Jezabel, ele precisa, às vezes, de um momento él apenas necesita a veces un momento para que você tolere. para que tú lo toleres. Algo, às vezes, principalmente os casados, as casadas, Algo a veces, principalmente en los casados, las casadas, que fique, às vezes, um pouco de tempo com outro casal, que a veces se queda un poquito de tiempo con otra pareja, porque o inimigo quer isso, destruir. porque el enemigo eso es lo que quiere, destruir. João fala isso. Ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. En Juan lo dice que ha venido para matar, para robar y para destruir. Veja bem, queridos. Qualquer que seja atacado por esse espírito Vamos a prestar atención. Cualquiera que sea atacado por este espíritu necessita de um grande arrependimento. Diga para o seu irmão, arrependimento. necesita un gran arrepentimiento. Lembro quando eu entendi desta verdade. Me acuerdo cuando yo entendí esta verdad, Precisei
de fazer algo muito sério dentro do meu coração e da minha mente. Necesité hacer algo muy serio dentro de mi corazón y dentro de mi mente. Quebrar o meu orgulho Necesité romper mi orgullo para que eu pudesse assumir um papel de uma mulher obediente e dependente do Espírito Santo de Deus. para poder transformarme en una mujer obediente y dependiente del Espíritu Santo. E eu declarei guerra Y yo declaré guerra a esse espírito na minha vida, a ese espíritu en mi vida, porque tive que tomar posições novas, porque tuve que tomar posiciones nuevas, principalmente em relação ao meu marido principalmente en relación a mi marido e com outros homens. y con otros hombres, Porque eu creio porque yo que creo nós estamos vivendo um tempo que estamos viviendo en un tiempo de restauração de restauración entre homem e mulher, mulher e homem. entre hombre y mujer y hombre, Porque o diabo roubou esse respeito. porque el diablo ha robado este respeto. Porque não só ao meu marido eu tive que entender este respeito, Porque no solamente tuve que entender este respeto hacia mi marido, mas ao meu pai, sino también hacia mi padre, aos meus irmãos, hacia mis hermanos, aos meus irmãos em Cristo, hacia mis hermanos en Cristo. enfim, Marili, eu En fin, yo, Marily, tive que passar por uma renovação de mente, tuve que pasar por una renovación de mente para que minhas atitudes fossem novas. para que mis actitudes fueran nuevas. Por isso que gritei, não tolero mais Jezabel. Por eso es que grité, no te tolero más, Você pode Jezabel. dizer isso nesta noite? ¿Puedes decir eso en esta noche? Não tolero Jezabel, nem na minha vida, nem na igreja. Ni en mi vida ni en la iglesia. Só há um espírito de Acabe. Solo hay un espíritu de Acab. Perdão. Só há o espírito de Acabe quando há... Não, só há um espírito de Jezabel quando há um espírito de Acabe. Solo puede haber un espíritu de Jezabel cuando hay un espíritu de Acab. E aí eu falo com os homens. Y ahí es cuando hablo con los hombres. Homens, Hombres, não toleres Jezabel. no toleréis a Jezabel. Os homens precisam também tomar uma posição de autoridade. Los hombres también necesitan de tomar una postura de autoridad. Porque muitas mulheres, Porque muchas mujeres elas se obrigam se obligan e recebem esse espírito de Jezabel. y reciben este espíritu de Jezabel. Porque muitos homens Porque muchos hombres están así. não dão direção para os seus lares. No dan dirección para sus hogares. Não assume o mundo, não assume a vida espiritual da sua família. No asumen la vida espiritual de su Não dá familia. direção para a sua família. No dan dirección para su familia. Assim era eu, meu marido. Así éramos mi marido y yo. Tivemos que fazer uma renovação de mente. Tuvimos que hacer una renovación de mente. Porque para ele era muito confortável, ele diz isso. Porque él dice que para él era muy cómodo Ter uma mulher de caráter forte, tener una mujer de carácter fuerte, decidia tudo, que decidía todo, sabia o que queria, que sabía lo que ganhava quería, muito dinheiro, que ganaba mucho dinero, comprava, fazia negócios. que compraba, hacía negocios. Só que entendemos, eu e meu marido, Solo que nosotros entendimos que havia um espírito de Jezabel que había un espíritu de Jezabel dominando a nossa família. dominando nuestra familia. Aí eu tive que mudar a minha mente Por eso tuve que cambiar mi e mente meu marido y mi marido a dele, a la suya, para que a nossa família para que nuestra familia fosse uma família equilibrada. fuera una familia equilibrada. Amém, igreja? Amén. A essência da natureza de Acabe La esencia de la naturaleza de é Acab ter um título marido. es tener el título marido. Muitas casas são assim. En muchos hogares ocurre eso. O título do homem é marido. El título del hombre es marido, Uma posição cabeça. una posición cabeza, Mas não exerce a verdadeira autoridade segundo o que Deus quer. pero no ejerce la verdadera autoridad según lo que Dios quiere. Um exemplo. Un ejemplo, Quando o homem é casado com uma mulher dominadora, cuando el hombre se casa con una mujer dominadora, ele manifesta duas reações. él suele manifestar dos reacciones. Ele temerá
os outros relacionamentos na sua vida, temerá. Él temerá los demás Tem relaciones, medo. tendrá miedo de las demás relaciones de su vida, Ou também ele pode se sentir ressentido com as mulheres em geral. o también puede sentirse resentido con las mujeres en Aí é general. aquele homem duro Entonces este hombre duro, que maltrata todas as outras mulheres por causa da mulher dele. que maltrata a todas las demás mujeres por culpa de su mujer. Principalmente quando ele tem ou na igreja pastores, dono de empresas. Sobre todo cuando eso ocurre en la iglesia, con pastores, con dueños de empresas. Porque ele está é como se fosse descontar. Pues es como si estuviera pagándolo con las demás mujeres. Ele tem um ressentimento no seu coração Tiene da sua resentimiento esposa. en su corazón hacia su esposa. Ele não consegue dominar a esposa. Como no consigue dominar a la esposa, Então ele vai descontar em outra mulher. entonces lo va a pagar con otras mujeres. Isso pode ser um espírito de Jezabel. Y esto puede ser el espíritu de Jezabel. Quais são os sentimentos e atitudes de Jezabel? ¿Cuáles son los sentimientos y actitudes de Jezabel? Esse espírito odeia o arrependimento. Este espíritu odia el arrepentimiento. Por isso que quando a mulher ela recebe uma revelação, diga comigo, revelação. Por eso es que cuando una mujer recibe una revelación, E isto eu fico feliz, y en eso me alegro, porque eu tive essa revelação. porque yo tuve esa revelación. Porque eu achava que para eu ser feliz, eu tinha que ser a dominante. Porque yo pensaba que para que yo fuera feliz tenía que ser la dominante. Quando eu entendi isso com Deus, Cuando lo entendí con el Señor, que era o que Deus queria da minha vida é que eu fosse dominada pelo meu marido no bom sentido, querido. que lo que Dios quería en mi vida es que yo fuera dominada por mi marido en el buen Como sentido, autoridade. como autoridad. Quando eu entendi que meu marido ele está cobrindo a minha vida. Cuando yo entendí que mi marido es el que está cubriendo mi vida, Foi um arrependimento gostoso. fue un arrepentimiento muy bueno, Exato. una sensación muy rica. Porque a espiritualidade, mulheres, Porque mujeres, la espiritualidad não se mede com poder, no se mide con poder, mas com mansidão. sino con mansedumbre. Pergunte para quem está do teu lado, você é mansa? Pregúntale a quien está a tu lado, ¿eres una persona mansa? As mulheres, hoje em dia, encontrar uma mulher mansa é fácil? Hoy en día encontrar una mujer mansa es fácil. É muito fácil? A modernidade, que a mulher é dona do seu corpo, La da sua modernidad, que la mente, mujer es dueña de su cuerpo, de su ela mente. compra tudo que ela quer, Ella es la que compra não todo lo que precisa quiere. depender do marido. No necesita depender de su marido. Que mansidão! ¡Qué mansedumbre! Ai, esta unção odeia a mulher que faz intercessão, que Esta ora. odia a las mujeres que hacen intercesión, que oran. Esse espírito odeia as profetas, os profetas. Este espíritu odia a las profetas, a los profetas. Odeia a santidade, Odia la santidad, porque quer pornografia, porque quiere pornografía, Inmoralidad. inmoralidad. santidade, nada. De santidad, nada. Aí te poderia perguntar, como vencer esse espírito de Jezabel? Entonces os podríais estar preguntando cómo vencer a este espíritu de Jezabel. E eu vou te dar a receita na Bíblia. Y yo te voy a dar la receta en la Biblia. Você pode abrir, por favor, em 2º livro de Reis, capítulo 9. Vamos a abrir la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 9. Sabe por quê, queridos? Jezabel, ela é argumentadora. Jezabel es argumentadora. Agora, aqui está o segredo. Aquí está la clave. 2º livro de Reis, capítulo 9, verso 30, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Y dice así: Jehú se fue entonces a Jezreel. Al saberlo, Jezabel se pintó sombras alrededor de los ojos y se adornó el cabello. Luego se asomó a una ventana y cuando Jehú llegó a la entrada de la ciudad, ella le dijo: ¿Cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Continua. Sim. Até o 33. Jehú miró hacia la ventana y dijo: ¿Quién está de mi parte?
2 o 3 oficiales de palacio se asomaron a verle, y Jehú les ordenó, echadla abajo. Ellos la echaron abajo, y aparte de su sangre salpicó la pared y los cabellos, los cuales pisotearon a Jezabel. Na minha tradução diz, e Jehú a atropelou. Y Jehú atropelló. Que é atropelar? É passar por cima. Jehú la Não há, atropelló. queridos, igreja não tem outra maneira de vencer o espírito de Jezabel, Hermanos, no hay otra manera de vencer el espíritu de Jezabel, se não for atropelando. si no es atropellándolo. Não adianta conversinha. No sirve nada las Não conversaciones. adianta gabinete pastoral. Ai, você tem que mudar, você tem que fazer assim. Não. No sirve de nada los consejos pastorales que te digan, tienes Há que uma cambiar. revelação. Hay una revelación. Tenho esse espírito de Jezabel na minha vida. Tengo este espíritu de Jezabel en Eu mi tenho que vida. atropelar. Yo necesito atropellarlo. Porque com humildade eu entendi, eu recebi a revelação. Então agora eu preciso mudar minha atitude. Porque con humildad recibí esta revelación y ahora lo que necesito es cambiar mi actitud. É necessário a unção de Jehú. Uau! Es necesario la unción de Jehú. Queridos, esse espírito está atuando muitas vezes em igreja. Este espíritu muchas veces está actuando en las iglesias. Muitos problemas há no Brasil, e aqui eu não sei, mas no Brasil há muito problema de mulheres que são intercessoras, profetas, e que muitas vezes chega para pastor, pastor, você está fazendo errado. Pastor, você tem que fazer assim. Aquí en Brasil hay problemas en las iglesias, yo no sé si aquí es el caso, de mujeres que son intercesoras, mujeres que son mujeres de fe y que se acercan muchas veces a los pastores y les dicen, pastor, te estás equivocando, no tienes que hacer esto así. Falta de humildade, de mansidão. Falta de humildad y de mansedumbre. Então, não é só na família. Esse espírito tem roubado direções de igrejas. Entonces, no solo actúa en la familia, sino que este espíritu también ha estado robando lo que es la dirección de las iglesias. Autoridade de pastores. Muitos pastores têm perdido a autoridade. Muchos pastores han estado perdiendo autoridad. Assim como nós vimos lá em 1 Reis, quando Jezabel chegou e Elias, foi para onde Elias? Como hemos visto en Reyes, cuando Jezabel llegó, Elías huyó. Então hoje nós temos pastores, líderes, maridos. Hoy en día tenemos a pastores, a líderes, a maridos. Estão em cavernas. Están en cuevas, con miedo, paralisados, com sua língua, autoridade para marchar na sua visão. Con su lengua y su autoridad retenida para marchar en la visión. Estão paralisados. Están paralizados. Amém, igreja? Amén. É preciso a unção de Jehú. Es necesario la unción de Jehú. Você precisa assumir. Não estou dizendo para você chegar e bater em sua esposa e bater nas mulheres que têm esse espírito. Necesitas asumir tu autoridad. Y no estoy diciendo que lleguéis a vuestra casa y que le peguéis a vuestra esposa que tenga este espíritu. Mas você precisa assumir o seu papel. Pero necesitas asumir tu papel. Com a autoridade espiritual. Como autoridad espiritual. Se for dirigido pelo Espírito Santo. Si tú eres dirigido por el Espíritu Santo e tomar uma posição y tomas una posición e atropelar essa Jezabel no mundo espiritual y atropellar a esta Jezabel en el mundo espiritual, tudo vai se consertar. Todo se va a arreglar. E você não vai mais tolerar Jezabel. Y ya no vas a tolerar a Jezabel. Porque primeira coisa, você precisa não tolerar isso em sua vida. Porque primeramente no lo debes de tolerar en tu vida. Seja homem, seja mulher. Seas hombre o seas mujer. Você precisa decidir que você não tolera mais isso na sua vida. Tú vida. necesitas decidir que ya no lo vas a tolerar más en tu vida. Jezabel, ela representa os interesses do inferno. Jezabel representa los intereses del infierno. Atrapalhar e derrotar o trabalho de arrependimento. Molestar y derrotar el trabajo de arrepentimiento. Vamos ver um exemplo no Novo Testamento sobre um profeta que perdeu a voz por esse espírito. Por favor. Vamos a ver en el Nuevo Testamento la historia de un profeta que perdió su voz por este espíritu.
Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6, Verso 17. versículo 17. A ver, Marcos 6, 17. Es que Herodes, por causa de Herodías, había mandado apresar a Juan y le había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Até 28, por favor. Y Juan le había dicho a Herodes, no puedes tener por tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía. Porque Herodes le temía y le protegía sabiendo que era un hombre justo y santo, y aun cuando al oírle se quedaba perplejo, le escuchaba de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó. Y tanto gustó el baile a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuese la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y preguntó a su madre, ¿qué puedo pedir? Y su madre le contestó, pide la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se disgustó mucho, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que pedía. Así que envió enseguida a un soldado con la orden de traerle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y la puso en una bandeja. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Muito obrigada. Assim está acontecendo hoje. Así es como está ocurriendo hoy en día. Muitos profetas estão perdendo a sua cabeça numa bandeja. Muchos profetas están perdiendo su cabeza en una bandeja. Aqui vocês viram um espírito de Jezabel atuando, Aquí habéis visto el espíritu de Jezabel actuando, manipulando. manipulando. Quando Herodias estava em adultério, Cuando Herodías estaba en adulterio, o profeta chegava e falava, você está em pecado. el Isso é profeta se adultério. le acercaba y le decía, estás en pecado, estás adulterando. O que queria esse espírito? Calar a boca do profeta. ¿Y qué quería ese espíritu? Callar la voz del profeta. Assim está a igreja hoje, queridos. Com a Así boca está la calada. iglesia hoy, con la boca cerrada. Quem é que vai abrir a boca nessa sociedade que vivemos hoje? ¿Quién va a abrir la boca en esa sociedad que vivimos hoy? Se não é você, se não sou eu. Quem é profeta aqui? Si no eres tú, si no soy yo. ¿Quiénes son los profetas aquí? Quem é o profeta? ¿Quién es el profeta? A sua boca é profética. A sua boca é boca de profeta, Tu homem e boca es mulher. profética, tu boca es boca de profeta, hombre y mujer. Só que pela tolerância, Solo que por la tolerancia, e hoje na Europa existe muito esse termo. Nós temos que tolerar. y hoy en Europa existe mucho este término, tenemos que tolerar. No Brasil também. En Brasil también. Ele é assim, toleras. Él es así, tolera. Tadinho dele, ele toleras. Pobrecito de él, toléralo. E deixamos o profeta de dizer isto é pecado. Y dejamos como profetas de decir, Cadê esto o es Pedro pecado. para declarar Ananias e Safiras ali? Cadê? ¿Dónde está Pedro para declararle a Cadê os Ananías y a apóstolos? Zafira? Cadê os profetas? Quem vai fazer a diferença nesse mundo, nessa ¿Dónde están sociedade? los apóstoles? ¿Dónde están los profetas? ¿Quiénes van a hacer la diferencia en esta sociedad? Eu não sei, no Brasil, temos muitas igrejas. En Brasil tenemos muchas iglesias, Igrejas lotadas. iglesias llenas, Mas, infelizmente, pero infelizmente tolerando muito pecado. tolerando mucho pecado Por causa do espírito de Jezabel. por el espíritu de Jezabel. Não faz diferença numa sociedade. No hacemos diferencia en una sociedad, Porque compara-se um crente do não crente. porque ponte a comparar a un creyente de un no creyente, Porque falta profetas. porque faltan que profetas, estão calados, profetas que están callados, com medo. con miedo, E vão parar, sabe aonde? ¿y sabéis dónde van a parar? As suas cabeças num prato. Vuestras cabezas en un plato. Foi assim que aconteceu Eso fue lo que ocurrió com João. con Juan. O que Jezabel fez a Elias no deserto, Herodias fazia agora a João Batista.
Lo mismo que Jezabel hizo a Elías en el desierto, ahora se lo estaba haciendo Herodías a Juan el Bautista. Qual será que o papel, você ouvindo essa história, né, de Marcos, que você acabou ouvindo, né? ¿Cuál será el papel ahora que has oído la historia de Marcos? Aonde você poderia estar? Qual o papel? ¿En Do qué profeta? papel podrías estar protagonizando? ¿El Herodes. papel del profeta? ¿El papel de Herodes? Herodias? ¿El papel de Herodías? Ou aquela menina dançando com Ou la- imoralidade? ¿O aquella chica bailando con inmoralidad? Algum papel, você precisa escolher estar ali. Necesitas escoger qué papel quieres interpretar. Muitos pais, Muchos padres, pastores, pastores, líderes líderes, estão barganhando, trocando están cambiando a sua autoridade su autoridad e necessita de um confronto y necesitan ser confrontados, firme firmes, que remova o manto de invisibilidade que remueva el manto de invisibilidad desse sistema manipulativo. de este sistema manipulador. Há um sistema de manipulação na família, Hay un sistema de manipulación en la familia, na igreja, en la iglesia, e que tem roubado y que ha estado robando a autoridade la autoridad dos profetas, de los profetas, dos apóstolos, de los apóstoles, dos líderes de los líderes e dos pais. y de los padres. Por que toleras Jezabel? ¿Por qué toleras a Jezabel? Este é o problema. Este es el problema. Você pode ou acabar numa caverna, O puedes acabar en una como cueva, Elias, como Elías, ou num prato o con tu cabeza en un plato. cortada, Cortada. obviamente. Qual seria a estratégia, então, Entonces, ¿cuál sería la estrategia para ir contra esse espírito de Jezabel? para ir contra este espíritu de Jezabel? Vamos orar, 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 orar? Vamos a orar y orar. Não resolve. No lo resuelve. Para derrubar esse império de Satanás, Para derribar los imperios de Satanás, nós devemos ser transformados debemos de ser transformados à semelhança de Cristo. a la semejanza de Cristo. Santidade, arrependimento. Santidad, arrepentimiento. Porque tem gente que ora, 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 Porque hay gente que ora y ora y ora, mas na hora de enfrentar, na hora de falar, pero na a la hora hora de de, exercer a sua a autoridade, la hora de afrontar, de hablar, de ejercer su autoridad, se esconde. precisamos permitir Necesitamos permitir que o Espírito Santo que el Espíritu Santo nos exponha nos exponga aonde somos tolerantes. dónde estamos siendo tolerantes. Ah, é só uma olhadinha na internet e na pornografia. Ay, solo es una miradita al internet, a la pornografía. Ah, eu só vou olhar aquela mulher que não é minha, assim, um pouquinho. Solo voy a mirar un poquito a esta mujer que no es mía. Nós não podemos ser tolerantes a nada. No podemos ser tolerantes a nada. Para aquilo que o diabo. Para Tem aquello nos que enganado. el diablo nos ha estado engañando. Precisamos um arrependimento sincero, querido. Necesitamos un arrepentimiento E sincero verdadeiro. y verdadero. E isso inclui confissão de pecados. Y eso incluye confesión de Ou pecados. até de uma tentação. O hasta incluso de una tentación. Porque é melhor confessar uma tentação Porque es mejor confesar una tentación do que um pecado. que Amém? confesar un pecado. Amém? Amém? Eu prefiro. Muito bem, muito bom. Precisamos de atitudes radicais. Diga para o seu irmão. Atitudes Necesitamos radicais actitudes radicales contra o pecado. contra el pecado. Para não tolerar. Para no tolerarlo. Como eu falei, no Brasil, igrejas muito grandes. Como ya os dije, en Brasil iglesias muy grandes, Mas está tolerando um pouquinho assim. Coitadinho, um dia ele vai melhorar. pero están tolerando cositas, pobrecito, un día va a mejorar. Tolera. E isso está Tolera. perdendo a voz da igreja na Y eso está sociedade. haciendo que la voz de la iglesia en la sociedad se pierda. Um exemplo muito importante. Un ejemplo Que importante, nós precisamos de ver a estratégia que o diabo está usando para com as mulheres. necesitamos ver la estrategia que el diablo está utilizando para las mujeres. A mulher vence a altivez de Jezabel La mujer vence la altivez de Jezabel ao buscar a mansidão em Cristo. al buscar la mansedumbre en Cristo. Amén. 1 Pedro 2. Primera de Pedro 2. Você lê depois. Lá em 1 Pedro, fala de uma mulher equilibrada, En Primera de Pedro 2 Mansa. habla de una mujer equilibrada, mansa. mansa. Eu estou aprendendo até hoje
Hasta hoy estoy aprendiendo para ser uma mulher mansa em Cristo. para ser una mujer mansa en Cristo. Preciso de muito exercício, Necesito ejercitarme mudança mucho, de mente. cambiar mi mente. Porque nasci num tempo, Nací en un tiempo, como muitas mulheres aqui, como muchas mujeres aquí, para ser donas de si. para ser dueña de sí. E isso a igreja tem perdido com isso. Y eso la iglesia ha estado perdiendo con eso. Outro problema da mulher, Otro problema de la mujer, que é uma estratégia que Jezabel tem atuado, que es una estrategia que Jezabel ha estado utilizando, que a mulher ela precisa renunciar aos seus charmes femininos. porque que la mujer necesita renunciar a Charme. su glamour femenino. E essa, muito bem, de glamour. A mulher, ela é muito glamurosa, muito charmosa, muito A la mujer le hermosa. gusta ser glamurosa, hermosa. E isso tem sido usado para enganar muitas mulheres, Y esto ha estado siendo usado para engañar a muchas mujeres, para com os irmãos. para con los hermanos. A mulher casada, por exemplo, La mujer casada, por ejemplo, a sua beleza é para quem? ¿su belleza para quién es? Para su marido. Para seu marido. Infelizmente, hoje nas igrejas, nós vemos muitas mulheres Infelizmente, hoy en la iglesia vemos a muchas mujeres com os seus charmes con su glamour, con su encanto, para todos os homens. para todos los hombres. Assim a solteira também, Así también la soltera que se adorna, se arregla, se perfuma muito, se perfuma mucho e isto provoca aos homens. y eso provoca a los hombres. Posso ouvir glória a Deus? Amén, gloria a Dios. Porque a solteira precisa ser adornada com o Espírito Santo. Porque la soltera necesita ser adornada Eu con não el sei Espíritu aqui, mas no Santo. Brasil, Amén. há muitas mulheres nas igrejas com uma idade avançada, solteira, Yo no sé aquí, pero en Brasil hay muchas mujeres con edades avanzadas y e solteras chegam para mim, y se acercan a mí, pastora, pastora, y ora para eu casar. ora para que me pueda casar. O desespero no Brasil está muito grande. La desesperación en Brasil es muy Não sei grande. aqui. No sé si eso Há ocurre poucos aquí. homens solteiros nas igrejas, Hay pocos hombres solteros en las muito iglesias mais mulheres. y muchas más mujeres. Aí chego para elas Y ahí me e acerco digo, a ellas y les eu vou digo, orar, mas primeiro quero conversar com vocês. voy a orar, pero primero quiero hablar con vosotras. Reúno aquele grupinho de mulheres solteiras Y reúno a aquel grupito de mujeres solteras que tem seu trabalho, que tiene su trabajo, sua independência, su independencia, autoridade. su autoridad. Aí digo para elas, Y ahí les digo, se vamos aqui na igreja fazer algo que exijam carregar esta caixa, si vamos a hacer aquí algo en la iglesia que exija, por ejemplo, cargar esta caja, vem essas mulheres, como eu. vienen estas mujeres y Independiente. hacen fuerza y la cargan. Aí falo para elas, por que não chega? Y para o ahí les rapaz? digo, ¿por qué no te acercas al chico? Por favor, poderia pegar esta caixa? Y les dices, e por favor, colocar ¿podrías aqui? cargar esta caja y ponerla ahí? Aí aquele homem, Y ahí este hombre la va a cargar. né? Mas as mulheres não estão mais dando esta oportunidade. Pero las mujeres ya no les están dando a los hombres esta oportunidad. Porque os homens não querem casar com essas mulheres dominadoras, Porque valentes. los hombres no se quieren casar con esas mujeres dominadoras y valientes. Amén. Posso ouvir o amém dos homens? ¿Puedo oír el Porque amén de los hombres? Deus criou os homens para serem o quê? Dios creó a los hombres para ser fuertes. Sim, e o homem precisa mostrar o seu domínio. Y el hombre necesita demostrar su dominio. Aí as solteiras estão poderosas, Y ahí las solteras son poderosas. dinheiro no bolso, bons Dinero en el empregos. bolsillo, buenos empleos. Aí eu digo para as meninas, não Y ahí adianta les eu digo a las orar chicas, no sirve de nada se que ore vocês não mudar a mente de si vocês. vosotras no cambiáis vuestra mente. Sejam mansas, Tenéis que ser mansas, femininas. femeninas. A mulher criou a mulher para ser feminina. Dios creó a la mujer para ser femenina Não feminista. y no feminista. Eu era uma feminista. Yo era una feminista. Amém, meninas? Amém, homens? Então, veja bem, queridos, para a gente acabar, livrar-se de Jezabel, Entonces, para
derrotar a Jezabel, nós precisamos atropelar. necesitamos atropellar. Não adianta conversinha. No sirve de nada habladurías. Então, nesta noite, eu queria dar uma oportunidade Entonces, esta noche yo quería dar una oportunidad para orar com aquelas pessoas con aquellas personas que se viram nesta noite, que se han visto en esta noche, que precisam se livrar que necesitan librarse desse espírito de Jezabel. de este espíritu de Jezabel. É uma humildade. Es una humildad. E é um passo importante hoje. Es un paso importante el de hoy. E é por isso que eu quero fazer, não um apelo emocional, Por eso es que no estoy haciendo un llamado emocional, mas um ato profético, sino un acto profético. que eu acho que é que seria este ato profético hoje? ¿Qué sería este acto profético de hoy? ¿Qué sería? Que seria você se levantar do seu lugar, Sería que te levantaras de tu sitio, reconhecer reconocer que precisa se livrar que necesitas librarte desse espírito, de este espíritu, seja na sua família, ya sea en tu familia, no seu ministério en tu ministerio ou na sua vida. o en tu vida. Você dá o seu passo da onde você está e vir aqui à frente, Da tu paso desde donde tú estás y ven aquí al frente, para que a gente pudesse orar. para que podamos orar. Amém? Amén. Nós precisamos pedir pureza, Necesitamos pedir pureza, santidade, santidad, mansidão de coração, mulheres. mansedumbre de corazón, mujeres. Pedindo perdão. Primeira coisa que precisamos fazer, queridos, é pedir perdão por essa tolerância. La primera cosa que debemos de hacer es pedir perdón por esa Então eu tolerancia. gostaria de pedir para que vocês fechassem os seus olhos Os quería pedir que nombre de cerrarais Jesús. vuestros ojos en el nombre de Jesús e comece a pedir perdão. y empieza a pedirle perdón a Dios. Vai aí no arrependimento mais profundo da sua alma Ejerce el arrepentimiento más profundo de tu alma. e se arrependa. Arrepiéntete Em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Confesse com a sua boca, com o seu coração, Confiesa con tu boca, con tu corazón, aonde você tem tolerado esse dónde has espírito estado na sua tolerando vida. este espíritu en tu vida. Ei, xaraparacalamanaya. Senhor, nós clamamos agora a Ti, Senhor. Señor, te clamamos a ti, Padre. Venha uma revelação, Pai. Ven, trae una revelación, Señor. Um arrependimento verdadeiro Un arrepentimiento verdadero para que haja, Senhor, uma limpeza no coração, na mente, para que haya, Padre, una limpieza en el corazón, en la mente, para um novo tempo, para un nuevo tiempo, para que a unção de profetas, apóstolos, para que la unción de profetas, apóstoles, tenha liberdade, Senhor, tenga libertad, Señor, nessas vidas, en esas vidas, nesses matrimônios, en esos matrimonios, nos ministérios. en los ministerios. Oh, xaracatarabalamanaia, xericantara. Se submeta a Deus, querido. Sométete a Dios. Oh, xarabalabanabanais. Senhor, traga, Senhor, um espírito de arrependimento verdadeiro. Ralabaxuiandarabalabashere, carabalabalabalas. Xere, calabalabaxere, calabanaias. Declare comigo assim, Pai, Declara conmigo, Padre, porque nós nos submetemos a Ti. nos sometemos a ti. Nós temos a Tua autoridade Tenemos tu autoridad para resistir para resistir ao diabo. al diablo. Nós amarramos o Amarramos espírito de Isabel el espíritu de Jezabel nas nossas vidas, de nuestras em vidas nome de Jesus, en el nombre de Jesús e atropelamos y atropellamos a partir de hoje a partir de hoy este espírito este espíritu sobre as nossas vidas. sobre nuestras vidas. Vem, Senhor, Ven, Señor, e nos coloca y pon, Señor, na en nosotros. posição Ponnos en que la o posición Senhor nos quer, que tú nos quieres na nossa família, en nuestra familia, no ministério, en el ministerio, para a sua glória para tu e gloria honra, y honra. em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Deixa eu orar com as mulheres.
Deus querido, eu oro por essas mulheres. Señor, que yo venga pido para estas mujeres para que venga Um espírito un espíritu de mansidão, de mansedumbre, uma nova revelação una nueva do revelación que é autoridade de lo que es autoridad na família en la familia e no ministério y en el ministerio de cada uma. de cada una. E também oro agora pelos homens, Y también quiero orar por los hombres, para que eles para que ellos sejam livres sean libres de qualquer espírito de Acabe, de cualquier espíritu de que eles Acab, sejam sim confrontados pelo teu espírito, que puedan ser confrontados por tu espíritu, para que o espírito de Acabe para que el espíritu de Acab seja arrancado sea arrancado da vida de cada um desses homens, de la vida de cada uno de estos hombres, para que eles possam assumir para que puedan asumir a autoridade la autoridad na sua vida en su vida e na sua família. y en su familia. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Quem pode dizer um glória a Deus e bater uma Amém. grande salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Que vocês sejam livres. Aleluia!